nós vamos meditar na palavra do Senhor do seguinte tema: o ser humano é incapaz de se tornar inocente por si mesmo. Vamos repetir? O ser humano é incapaz de se tornar inocente por si mesmo. Então vamos abrir a nossa Bíblia para usar como base. Não quero discorrer o assunto do texto propriamente dito, mas vamos abrir em Mateus capítulo 9, quando Jesus perdoa um homem chamando de filho. Aleluia. Mateus capítulo 9, o paralítico de Cafarnaum. Nós vamos ler apenas 2 versículos. O paralítico da cidade de Cafarnaum, e entrando no barco, passou para outra banda, e chegou à sua cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoado te são os seus pecados. Vamos repetir? Filho, tem bom ânimo, perdoados são os teus pecados. Amém. Jesus tinha feito milagres. Jesus tinha expulsado um demônio gadareno. Ele tinha andado sobre o mar. Ele tinha limpado um leproso. E depois passou para outra banda do mar e chegou à sua cidade. Em Marcos capítulo 2, versículo 1, na mesma passagem, outro evangelho, Marcos 2:1, diz que ele estava pregando a palavra de Deus e soube-se que estava em casa. Jesus muitas vezes se hospedava em Cafarnaum, e foi a cidade que ele fez mais milagres. Ele também profetizou juízo contra essa cidade. Ai de ti, Cafarnaum, que te ergue até os céus, serás abatida até aos infernos. Mateus 11:23. Mas nessa mensagem eu queria dizer que o ser humano é incapaz de ser inocente. Até Jó, que era sincero, reto, temente a Deus, se desviando do mal, tem uma passagem em Jó, capítulo 9, 28, se os irmãos quiserem procurar em casa, essa passagem, vamos adiantando a mensagem. Ele não se sente incapaz, não se acha inocente aos olhos de Deus. Nós temos o caso de Abisai. Davi tinha os seus soldados. Em uma certa ocasião, Deus permitiu com que Saul, o seu inimigo que o perseguia, estava dormindo com a sua lança espetada na terra. E foi uma oportunidade quando Abisai disse para Davi: eis que ele está dormindo, me permita, com um só golpe de lança, não darei o segundo, exterminarei o teu inimigo. E Davi disse para Abisai: não faça tal coisa. Como eu poderia matar o ungido do Senhor? Como você mataria o ungido do Senhor e sairias inocente? Então vemos que a inocência, quando está numa mesa, o pecado se retira. Quando o pecado está na mesa, a inocência se retira. Todo e qualquer pecado não combina com a inocência. A mulher de Pilatos teve um sonho, quando Jesus foi sendo julgado por Pilatos. Ele foi advertido pela sua esposa, que sofreu muito num sonho por causa desse justo.
Não entre, disse a mulher de Pilatos, não entre na questão desse justo, porque muito sofri por causa dele num sonho. E a Bíblia diz em outra versão, não entra na questão deste inocente, porque muito sofri por causa dele. E nós vemos que a inocência só tem um jeito. Como todos pecaram, diz a Bíblia, todos são culpados. O pecado traz culpa, e nenhuma desculpa tira a culpa do pecado. Geralmente o ser humano tem suas desculpas para não se aproximar de Deus. Tem suas desculpas para não servir a Deus, mas nenhuma desculpa justifica e tira a culpa que vem do pecado. Jesus Cristo, ele morreu numa cruz para perdoar a culpa de nosso pecado e purificar a mancha que o pecado causou em nossa alma. Aleluia! E nós, ao escutarmos o Evangelho, descobrimos esta grande verdade, que só podemos ser justificado, ou seja, se tornar inocente pela fé na confiança da sua morte na cruz. Aleluia! O apóstolo Paulo escreve na sua epístola, em Colossenses 1:22, que ao aceitar Jesus de todo o coração, tomando uma decisão por ele, o crente se torna irrepreensível, santo e inculpável. Aleluia! Que maravilha, que felicidade, que alegria, que descoberta, que certeza maravilhosa. Isso nada mais é do que encontrar a felicidade. Nada te acusa, você não tem culpa no cartório, está indesculpável, está limpo pelo sangue de Jesus. Paulo fala aos coríntios, nem os devassos, nem os adúlteros, nem os homicidas, nem os mentirosos, nem os sodomitas, nem os afeminados herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavado, justificado, santificado no nome de Jesus e pelo Espírito Santo. Então, o ser humano é incapaz de ser inocente diante de um Deus santo, santo 3 vezes. O Pai é santo, o Filho é santo, o Espírito é santo. Aleluia! Glória a Deus. Existe uma passagem em Oséias, nós vamos até ler aqui. Abra comigo, se você puder, num livro depois de Daniel, o livro de Oséias, onde Oséias pronuncia castigo aos samaritanos. Capítulo 8 de Oséias, versículo 5 e 6. Levantaram um bezerro, fizeram 2 bezerros de ouro para adoração em Samaria, por Jeroboão. Mas aqui o Senhor repreende: o teu bezerro, ó Samaria, foi rejeitado. A minha ira se acendeu contra eles. Até quando serão eles incapazes de alcançar inocência? Por isso é mesmo, de Israel um artífice o fez, e não é Deus, mas em pedaços será desfeito o bezerro de Samaria. Olha aqui, até quando sereis incapazes de alcançar inocência? Diz a história que Santo Agostinho, ele sempre protelando o seu pecado, deixando para depois, porque ele era um homem muito versátil na filosofia, gostava muito de oratória e tinha uma teologia mental apenas. E certa vez Agostinho disse assim: até quando
vou tolerar a minha impureza? Até quando vou me desculpar do meu pecado? Não, vou assumir a culpa. Quando ele descobriu um versículo na Bíblia, a Bíblia aberta da sua mãe, Mônica, Santa Mônica, estava escrito em Romanos 13:13, não andemos em orgias, em desonestidade, em dissolução, em impureza, mas revestimos-nos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Agostinho descobriu esse versículo, tocou seu coração e deixou de ficar perguntando, até quando vou tolerar a minha impureza? Vou deixar agora. Vou pedir para que Jesus Cristo me perdoe essa culpa do meu pecado. E o Evangelho nada mais é do que isso. Força para o fraco, vida para o morto, luz para quem anda na escuridão e perdão para o culpado. Aleluia! Você já pediu perdão dos seus pecados? Você tem noção dos seus pecados? Porque Jesus, quando olhou para o paralítico, disse, filho, chamou de filho. Quem é filho de Deus? Aquele que reconhece Jesus como filho de Deus. E nesse texto, quando os 4 traziam por uma corda o paralítico, Jesus viu a fé deles, o esforço deles. Nós vemos também nessa passagem que toda fé exige um esforço, um sacrifício. A Bíblia diz no Salmo 54:6, oferecemos sempre sacrifício de louvor, porque é bom. Aleluia! Sacrifício. Em Eclesiastes 9:2, diz que existe o homem que sacrifica e o homem que não sacrifica. Devemos sacrificar a nossa vida no altar do Senhor, porque Ele derramou seu sangue para perdão dos pecados. E uma vez perdoado, não somos mais culpados de nosso pecado. Mas aí entra a vigilância da parte do homem, com a ajuda de Deus, sempre desejando viver na inocência. Paulo, em Atos 24:16, ele estava sendo interrogado por Félix, ele disse, eu sempre procuro andar diante de Deus e dos homens com uma consciência sem ofensa. Aleluia! Na inocência. Nós admiramos, irmãos, na Bíblia, a sinceridade, talvez exagerada, de Davi. Veja comigo no Salmo 26. Todos nós sabemos o pecado de Davi. A Bíblia registra essa fraqueza de Davi, não para a gente imitar, mas como exemplo de fraqueza para a gente não alimentar. No Salmo 26, parece que Davi se está se justificando, mas não. 26:1, 26:6 e 7. Julga-me, Senhor, pois que tenho andado em minha sinceridade. Tenho confiado no Senhor, não vacilarei. Olha aí, propósito de não errar no futuro. Tenho andado em minha sinceridade. Ele não andava no caminho dos pecadores, não parava no caminho. O caminho do pecador é um caminho monótono, parado, sem graça, sem vida. Mas ele andava em sinceridade. Versículo 6. Lavo as minhas mãos na inocência. E assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar, para publicar com voz de louvor
e contar todas as tuas maravilhas. Olha, irmão, lava minhas mãos na inocência. O que Jesus falou? Se a tua mão te faz tropeçar, arranca. Se teus olhos faz tropeçar, arranca. Se a tua língua te faz tropeçar, arranca. Se teus pés, arranca. Lava-me as mãos na inocência. Muito diferente de Pilatos, né? Que quando estava julgando Jesus, mandou trazer uma bacia. Pura palhaçada, né? Lava as minhas mãos. Estou inocente do sangue desse justo. Pilatos não viu crime em Jesus, não viu culpa em Jesus, mas viu em Jesus justiça, santidade, pureza, sem mancha. E pensava que um simples lavar de mão limparia o seu coração. Jó também pensou assim. Jó também pensou assim. Jó disse: eu posso me lavar em água de neve, que é o branco mais branco que existe, mas mesmo assim tu me submergirá no fosso. Então, irmãos, o que nos torna mais alvo que a neve? A gente canta no hino 39, né, Clóvis? Bendito seja o Cordeiro, que na cruz por nós padeceu, e seu sangue nos lavou. Somente o sangue de Jesus pode nos tornar inocente diante do Pai. No inferno não entra nenhum inocente. No céu não entra nenhum culpado. Deus não manda ninguém para o inferno. Deus não manda ninguém para o inferno. O homem caminha com seus próprios pés, disse um grande pregador mundial. Deus não manda ninguém para o inferno. O homem vai com seus próprios pés, por causa da livre escolha. É por isso que eu abrir o olho de manhã, Senhor, me torne inocente. Ajuda-me, Senhor, não esfriar meu coração, porque se o coração esfriar, a gente não liga para mais nada. Perde até o medo do inferno. Nós não temos medo de ir para o inferno, porque estamos livres dele. Mas se esfriar o coração e o temor de Deus você perder... Então, Jesus disse para o paralítico: filho, perdoado estão as tuas culpas. Tenha bom ânimo. Você está inocente. Trabalhe para mim, me siga, tenha bom ânimo. Porque você não tem mais culpa. Porque o pecado traz culpa. E é bom quando a consciência do crente é sensível. Nós não temos uma consciência sensível. O homem sensível à palavra não aceita o pecado. O homem sensível ao pecado não aceita a palavra. Nós somos sensíveis à palavra. Um certo pastor dizia: Deus não é apenas invisível, Ele é sensível. Aleluia! Ele nos dá uma sensibilidade, uma fé boa. A fé, quando está boa, você sente quando erra. Ele dá essa percepção para nós, né? O que nós estamos meditando nesta noite? O ser humano é incapaz de se tornar inocente. Quer ver um exemplo? O fariseu. Eu dou o dízimo de tudo, não sou como os demais homens, não adultero, não prostituo, faço tudo certinho. E a Bíblia diz que ele não foi justificado. Mas o publicano, olhando para baixo, nem ousava olhar para o céu. Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Senhor, sê propício a mim, pecador. Não posso nem olhar para ti porque tu és santo. Tu és inocente, eu sou culpado. Me perdoa, Senhor. A oração do publicano se tornou inocente. Publicano, ele tem uma fama de
de homem desonesto, como Mateus, Zaqueu. Mas o publicano, diz a Bíblia, que ele não ousava olhar para o céu, porque o céu é santo. Tem um versículo num salmo que fala o santo céu. Acho que é o Salmo 20. O céu é santo, que Deus habita lá. E tudo que diz respeito a Deus é santo. Tira a sandália dos teus pés, Moisés, porque o lugar aqui é santo. Eu sou o Deus de Abraão. Abraão estava vivinho na presença de Deus, né? Eu fico pensando dos irmãos que partem para a glória. Estão mais vivos do que a gente pensa, né, irmão? Eu estava falando para a Marina esses dias. Misericórdia. Pastor Natanael está num lugar que ele sabe tudo. É um lugar perfeito, não tem imperfeição no céu. Toda a totalidade de vida, de vigor, de felicidade, de alegria, tudo completo e perfeito é o céu. O céu é um lugar perfeito. Toda imperfeição é banido de lá. Aleluia! E irmãos, põe isso no seu coração nesse culto. Agora, nesse exato momento, nessa fração de segundo, o Espírito Santo está te lapidando, está te aperfeiçoando, através de um problema, de uma dificuldade na vida. Ele está nos moldando, né? Que nem um diamante bem lapidado. E diz os especialistas que quanto mais simples for um diamante, mais ele brilha. Sede simples como as pombas, prudente como a serpente. Paulo diz, não se aparte da simplicidade que há no Evangelho. Aleluia! O céu é simples, Jesus é simples, sem pecado, inocente, separado dos pecadores, mais sublime do que o céu. Aleluia! O ser humano é incapaz de ser inocente, mas é bom sempre lembrar que ao culpado, Deus não tem por inocente. Foi o profeta Naum que profetizou esse texto em Naum 1:3. Ao culpado Deus não tem por inocente. Esse texto é tão bonito, irmão. Ele fala de 3 ou 4 coisas, não consigo agora dizer tudo, mas vamos abrir e ler Naum. Profeta Naum, dizem os teólogos que ele nasceu em Cafarnaum. Profeta Naum, que profetizou a destruição de Nínive 150 anos depois de Jonas. 1:3. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força, e ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta. Olha aí, irmão, está passando por prova de enfermidade, tempestade? É o caminho de Deus. E as nuvens são o pó dos seus pés. Olha que versículo bonito, irmão. As nuvens são o pó dos seus pés. Tem um salmo que diz que a misericórdia ultrapassa as mais altas nuvens. Salmo 36:5. Aleluia! A sua misericórdia ultrapassa as mais excelsas nuvens. E aqui diz Naum, as nuvens são o pó dos seus pés. Ou 4, ele repreende o mar, o faz secar, esgota todos os rios, desfalece em Bazã. Bazã é um lugar alto, né? Lá em Samaria. E Carmelo. E a flor do Líbano se murcha. Então, para Deus, irmão, ninguém pode se exaltar. Ele esgota o rio, seca o mar, abre o mar vermelho, faz o que quer, faz com que Josué atravesse Jordão. Deus é nosso Deus maravilhoso. Em Amós, abra em Amós, veja esse Deus que tirou nossa culpa na cruz. Olha o que ele faz. Em Amós, no capítulo 4, versículo 13, é Ele que forma os montes,
É Ele que cria o vento e declara ao homem qual é o seu pensamento, o que faz da manhã trevas e pisa os altos da terra. Senhor, o Deus dos exércitos é o seu nome. Aleluia! Olha, irmão, eu estou mostrando esses textos dos profetas menores para ver como eles escreviam o que Deus faz, o que Deus fez e pode fazer por nós. Ele que forma os montes. Quantas cordilheiras tem no mundo? Quantos montes, né? Ele cria o vento. Aqui está falando de um avivamento do Espírito Santo, que age como vento. Se você se sente parado na fé, monótono, vazio, está faltando alguma coisa, ele cria o vento. Ele faz a igreja caminhar no avivamento. O Espírito Santo age como vento, né? Ele movimenta nosso coração, ele aviva a nossa vida e declara ao homem qual é o seu pensamento. Tem um ditado que diz, né? Você é o que pensa. Você é o que pensa o dia inteiro. Misericórdia, né? Você é o que pensa o dia inteiro. Uma vez aqui o nosso pastor falou que as regiões celestiais, o qual nós temos que lutar, é o pensamento. Pensai nas coisas que são de cima, porque fazendo assim, você mortifica a sua natureza terrena, a prostituição, a impureza, a vil concupiscência. O que é concupiscência? Aquela inclinação natural que o homem tem para a cobiça. E a Bíblia chama isso de vil. A vil concupiscência não tem valor, é passageiro, é rápido. Salmo 39:5. O homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade. Temos um exemplo assim, por cima. Prefeito de São Paulo, né? 41 anos, na flor da idade. É assim a vida, né, irmãos? A vida é curta, mas a vida com Jesus é eterna. E nós estamos dentro dessa vida. Aleluia, irmãos. Olha, João 5:24. Quem ouve a minha palavra, você está ouvindo, e crê no Pai que me enviou, você creu que Jesus foi enviado do Pai, tem vida eterna, no presente. Passou da morte espiritual para a vida espiritual. O que é um crente? É aquele que está vivo espiritualmente. Ele tem vida espiritual, que é o Espírito Santo nele. E o Espírito Santo em nós resiste o mal. Resistiu o diabo pelo Espírito Santo, ele fugirá de vós. O crente tem um poder de resistência ao mal, é o Espírito Santo, que habita em nós. Nós somos perdoados da nossa culpa. Eu vou fazer uma pergunta, vocês que estão aí na live. Levante a mão. Você é inocente diante de Deus? Levante a mão. Levante a mão, Clóvis. Está com medo? Aleluia! Sabe por quê? Porque a nossa fé não é em nós mesmos. Eu não tenho fé em mim. Sem mim, Jesus falou, nada podeis pensar, nada podeis fazer, nada podeis sentir. Sem Jesus nós não sentimos nada, não somos nada, não fazemos nada, não pensamos nada, não temos ideia para nada. Você já parou para pensar se Deus tira toda a tua força física agora? Se Deus corta a tua respiração, você é inocente, entra no paraíso. Jesus disse para Dimas, hoje, você que eu inocentei, entrará comigo no meu paraíso. Mas o outro era culpado, não creu. Onde está a culpa do ser humano? Não crê. Jesus ensinou que o maior pecado é os homens não crerem nele, João 16:9. Quando o Espírito Santo vier, convencerá o mundo do pecado. O Evangelho convence que o homem peca, convence que Jesus é justo
e convence que existe inferno. O crente não duvida disso, né? Jesus é santo, é o caminho, é o Salvador, é o Senhor, é o nosso pastor. E também sabemos que existe a perdição eterna. Sabemos que existe um caminho estreito, o qual estamos andando com dificuldade, e um caminho largo, que pode fazer o que dá na cabeça. Mas graças a Deus, que o perdão tira toda a culpa, e a purificação tira toda a mancha. O homem é culpado do seu pecado e tem uma alma manchada. Mas a Bíblia diz, se confessarmos os nossos pecados, Jesus é fiel para perdoar os pecados, tem que contar um por um, e purificar de toda injustiça. Aleluia! O perdão da culpa e a purificação de toda mancha que o pecado causou. Então, quando a gente orar, vamos orar assim: Senhor, só o Senhor pode me conservar na inocência. Só os inocentes entrarão no teu céu. Eu sou culpado, Senhor. Eu tive um mau pensamento. Senhor, eu pequei o pecado de omissão. Podia fazer mais e não fiz. Senhor, eu não me justifico a mim mesmo. Tu és aquele que pode me justificar, me santificar, me purificar e me perdoar. Aleluia. Filho, tem de bom ânimo. Perdoados são os teus pecados. Filho, tem de bom ânimo. Você não é mais culpado. Você está comigo, você é inocente. Eu tirei sua culpa. Eu vou à cruz tirar sua culpa. Começa a me seguir. Porque em Mateus 9, quando Jesus curou o paralítico, Jesus não tinha morrido numa cruz, né? Mas ele nunca negou a verdade para os seus apóstolos. Olha, vamos a Jerusalém, eu serei açoitado pelos homens, serei morto, e ao terceiro dia ressuscitarei e irei adiante de vós para a Galileia. Ele nunca escondeu. Pode ver em Mateus 26, 32. Mateus 26, 32. Depois que eu ressuscitar, eu vou diante de vocês para Galileia. E lá vocês me verão. Mas a Bíblia diz que uns adoraram e outros duvidaram. A falta de fé, você não adora. Você só adora se tiver fé. Uns adoraram, outros duvidaram, não tiveram fé. A fé faz você cantar. A fé faz você estudar a Bíblia. A fé faz você vir ao culto. A fé te alegra. A fé te santifica. A fé te inocenta diante de Deus. A fé purifica. Lá em Atos 15, verso 9, Pedro e Tiago do Concílio de Jerusalém falaram: olha, não tem diferença nenhuma entre judeu e gentil, porque Deus purifica o coração de ambos, judeu e gentil, pela fé. Pode ver lá em Atos 15, 9 e 10. Tanto judeu como gentil é purificado pela fé. Então, a cada dia o justo viverá da fé. Repita comigo: cada dia o justo vive na inocência de Cristo. Aleluia, pesado, hein? Cada dia o crente vive na inocência de Cristo, na paciência de Cristo, na longanimidade de Cristo, na benignidade de Cristo, no domínio próprio de Cristo, no amor de Cristo, na paz de Cristo, na alegria de Cristo. Qual é a verdadeira alegria? Guardar os mandamentos. João 15, 10 e 11. Assim como eu tenho permanecido no amor de meu Pai, porque guardo os seus mandamentos, assim quem ouve a minha palavra tem a minha alegria. A alegria de Jesus era guardar o mandamento do Pai e viver no amor do Pai. Então, se nós
guardarmos a palavra, nós estamos guardando amor de Deus, paz de Deus, alegria de Deus, inocência de Deus. Nada, não temos mais culpa. Agora, no dia a dia, misericórdia, né, irmãos? Quem quer viver no pecado é culpado. Quem quer viver em Cristo, Espírito Santo conserva o estado de inocência. Amém, irmãos? O ser humano é incapaz de se ser inocente. Somos inocentados pela fé em Cristo, pela palavra de Deus, pelo sangue de Jesus, pela fé. Aleluia. E citei aqui algumas passagens. Que interessante, né, irmão? Abisai, querendo pegar a lança e matar Saul, pediu permissão para Davi. Não faça isso. Como você mataria o ungido do Senhor e sairia inocente? Então, a inocência, nem Jó sentiu isso. Ainda que me lave com água de neve, tu, Senhor, me submergirá na lama. Então, Pilatos lavando a mão, Jó com toda a sinceridade e retidão se desviando do mal, ainda faltava muito para alcançar a inocência. E em Cristo alcançamos. O inocente pastor Natanael entrará no céu. O inocente pastor Clóvis entrará no céu. A inocência da Igreja da Paz entrará no céu. O Augusto veio do mundo culpado, do mundo de desgraça, alcançou graça e inocência por Jesus Cristo. Oremos. Senhor, obrigado por essa palavra. A tua palavra nos torna inocentes. Porque tu disseste aos discípulos, colocando o menino no meio, se vocês não se tornar como esse menino, de modo nenhum entrarei no meu reino. Jesus, nós confiamos no teu sangue. O teu sangue nos torna puro. O teu sangue, a eficácia do teu sangue, vem agora nos perdoar de toda falha que esquecemos de confessar, de toda mancha que porventura possa nos separar de ti. Tira agora pela purificação do teu sangue. E dá para o teu povo vitória pelo teu sangue, como está escrito em Apocalipse, eles venceram pelo teu sangue. Nos dá vitória diária pelo teu sangue, Senhor, porque tu és maravilhoso. Somente tu, Senhor, lava nossa consciência das obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Fica conosco, Senhor. Obrigado por esta palavra. Amém.